Irmãos, amém. Eu não sei se vocês percebem, quando nós estamos lendo uma carta, né, ou um livro, um evangelho, principalmente a carta de Tiago, ela vai ficando ele vai pegando mais pesado, né, ele vai apertando mais o parafuso, né, porque, vamos voltar um pouquinho lá atrás, na introdução, aconteciam problemas, né, com os irmãos, entre irmãos, e Tiago, ele, cuidadoso, né, prestativo com a obra do Senhor, amava a obra do Senhor, ele escreve essa carta, né, ela chega até ao local, né, até as igrejas, né, as congregações, ao qual foi destinada, e ele vai começando de forma mais leve, né, como se fosse uma conversa, uma repreensão mesmo, né, você vai começando devagarzinho, aí você vai começando a dar aquela apertada no parafuso, né, e nós fomos passando pelos os capítulos, e nós vimos, né, como ele vai repreendendo, né, começa a repreensão no primeiro capítulo, no segundo capítulo ele fala já sobre a língua, o segundo capítulo sobre a fé, a obra, né, fé sem obra. O terceiro capítulo ele já fala sobre a língua, né, o primeiro capítulo a gente vê ele começando a falar um pouquinho sobre as circunstâncias, sobre sabedoria, né. No segundo capítulo também ele fala sobre a acepção de pessoas, então muitas coisas estavam acontecendo. E isso é dentro da igreja, né? Às vezes nós olhamos para fora e citamos até denominação muitas das vezes, mas se nós não tomarmos cuidado como igreja, isso acontece no nosso meio também, né? E uma das coisas que Tiago vai tratar no capítulo 4, ele vai falar a origem das contendas, né? Da onde que saem as contendas? Ele vai fazer uma pergunta, né? Você vai ver que quando você vai lendo, eu gosto de ler e tentar entrar ali, né? Como se eu estivesse ali junto com o Tiago ouvindo o que ele estava falando, né? Parece que ele já está subindo o tom, né? Se você ver a forma como ele fala, ele vai subindo um pouquinho, vai apertando mais, né? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus ele corrige aquele que ele ama, né? Deus é a correção do Senhor. A palavra do Senhor para nós ela tem que ser uma correção, né? Às vezes a gente vê, até comento com alguns irmãos, é muito bom, pelo menos para mim, quando vem um irmão de fora, né? Porque quando ele traz a mensagem, né? Aí vem aquela cajadada, aí a pessoa não fica falando assim, ele sabia da minha vida, né? Não, o Adalto dele congrega aqui com a gente, ele sabe da minha vida, ele está falando isso aí que ele sabe. Não, quando vem alguém de fora, isso é o amor do Senhor. Deus, ele mostra o amor dele, né? Repreensão, né? Ele vai mostrando para nós, através da palavra mesmo, o que é a conversão, né? Que nós temos que abandonar a vida que nós vivíamos antes, porque nós somos novas criaturas, né? Pode falar, Sandro. Oxi, foi pesado. O versículo, né? O domingo retrasado foi. Ele fez a abertura com a pregação do... Isso tudo a gente vê o Deus agindo, né? O Espírito do Senhor agindo, né? Não é uma coisa... as coisas do Senhor não é por um acaso, né? Foi uma coincidência. Mas não, é uma repreensão. E não sei se vocês vão lembrar, acho que nos últimos... Desde o tempo que eu voltei a congregar aqui, sempre tem sido, todos os domingos, né, a mensagem sempre uma sequência, né, tratando da igreja, porque Deus ele quer, a igreja é dele, né, e você não, na sua casa você não quer as coisas do seu jeito, né, você não quer a parede de tal cor, né, o móvel em tal lugar, né, o sofá, tudo isso. Deus ele quer a igreja dele do jeito dele, por isso que vem a repreensão, por isso que houve a preocupação de Tiago, e essa carta chega, né, aos irmãos, e ele vai usar palavras fortes aqui no capítulo 4 também. Já falamos na semana passada sobre a língua, né? E ele vai falar um pouquinho mais hoje sobre isso aqui no capítulo 4 também. Então, quando você vai lendo o livro de Tiago, você vai vendo que parece que ele vai subindo um pouquinho, né? O tom, ele vai apertando mais o parafuso, porque isso é o amor de Deus, né? O pai tem que corrigir o filho, e nós somos filhos, né? Pela misericórdia do Senhor, pela graça dele, e ele nos repreende, e a repreensão do Senhor vem através da palavra. A palavra ela precisa nos confrontar, ela precisa, né, porque é ela que vai nos transformar e nos conduzir, né, ao céu, se assim Deus permitir. Então vamos começar o capítulo 4. Quem pode ler o versículo primeiro? É uma pergunta, ele faz duas perguntas aí, né? Olha o microfone, passa aí lá no som. Vamos de novo, né?
De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreia dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Mata a inveja, mas não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Continua? Pode parar aí, irmão. Depois a gente continua. Ele faz uma pergunta, já começa fazendo uma pergunta, né? Eu vou fazer essa pergunta para nós, né? Como se Tiago estivesse perguntando para nós. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde que saem essas coisas ruins? De onde que saem as guerras, contendas, as fofocas, as intrigas? De onde que vêm essas coisas? Do ser humano, né? Lembra que lá no capítulo 3 nós falamos como é que pode, do mesma fonte, né, sair água doce e água salgada, né? E isso vem de nós porque nós somos ruins. O ser humano, ele é ruim. Se não é a graça do Senhor, se existe alguma coisa boa em nós, é porque o Senhor colocou através do seu Espírito, né? Porque a nossa natureza, ela é ruim, né? Tiago está afirmando aqui, ó, e naquela época existia muito disso, né? A gente leu durante o decorrer da carta de Tiago, cobiça, né? Era uma coisa comum naquela época, né? Cobiça, inveja, as guerras, né? Não guerras, né, de um país contra o outro, não já tirando o outro, mas guerras entre irmãos, né? Guerras entre a própria igreja do Senhor, desentendimento, contenda. Lembra que nós falamos, aí Tiago repreende e fala sobre a língua, né? Daí de um fogo grande, um incêndio não sai ele sai de uma pequena coisinha, né? Uma fagulha, e saiu o cuidado com a língua, né? Então, eles viviam, nesse tempo aqui que Tiago, ele chega, né, a carta de Tiago a eles estavam nesse se engafinhando, difamando um ao outro, e mais à frente a gente vai ver que ele vai falar assim, não fale mal dos irmãos, ele vai falar. Pode falar, Zona. O interessante é que a gente tem que pensar, o começo do capítulo 4, ele pede como se pedisse para a gente pensar, não é? Para a gente pensar, de onde vêm essas coisas ruins? Porque ele já tinha falado do poder da carne. Sim. Né? Nós vivemos no mundo carnal, nós vivemos na carne. Então, quando ele fala, ó, as coisas ruins, é daqui, não é lá de cima, não. Lá de cima é coisa boa. Então, de onde que vem? Ele como se pedisse para a pessoa pensar. Às vezes a gente tem que ler a Bíblia e começar a pensar mais um pouco, né? Sim. Sobre o que ele está falando. E para que isso não aconteça, que lá em Gálatas a gente vê Paulo falando, né? Que a carne luta contra o espírito contra a carne. Aquilo que nós mais alimentarmos vai prevalecer, né? Então, se a nossa carne só sai de nós coisas ruins, né, do espírito, né, que vem do céu, que ele vai falar, sabedoria do alto, né? As coisas que vêm do alto são coisas boas, então eu vou me alimentar mais do que, né? Das coisas que são da onde? De cima, né? Do alto. Se o próprio apóstolo Paulo, né? Quando você vê lá um homem, depois da sua conversão, totalmente, 100% dedicado ao Senhor, que apóstolo escolhido por Cristo, né? Andou com Jesus, ele viu, ele aprendeu diretamente com Cristo, ele vai dizer que ele lutava contra a carne dele, né? Ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, né? O mal que ele não queria, acabava cometendo. Isso é uma amostra para nós de que a nossa carne, ela quer todos os dias as coisas ruins, né? A carne, ela é ruim. Não estou falando da carne do churrasco, né? Estou falando da carne nossa. Aquela é boa. Aquela é muito boa, né? Mas a carne, a nossa carne é pecaminosa, desde quando o pecado entra lá em Gênesis. Então, da onde que vem essas coisas? Vem de nós mesmos. Por isso que ele diz, vigie no falar, né? A gente tem falado bastante sobre isso, porque isso é o que mais atrapalha a congregação, né? As congregações e as más conversações, né? Isso atrapalha muito, né? Muitas pessoas acabam se ferindo por isso. Então, isso vem de nós mesmos. Ele vai dizer, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vem de vocês mesmos, vem de nós, né? Por isso que nós temos que tentar todos os dias. Não esqueça a mensagem do irmão, né? Domingo retrasado, foi o Altão, né? Que trouxe a mensagem, né? Esqueci o nome dele. O Rodrigo, né? Ele falou assim, nós precisamos... O tempo está passando tão rápido, né? Que a gente... Parece que foi domingo passado que ele veio. Mas ele falou assim, precisamos nos encher do Espírito, né? O que é ser cheio do Espírito, né? Não é você que nem... Eles falam a religiosidade aí fora, né? Que é
você ter o poder, não é isso, você ter o fruto do Espírito. A pessoa, a pessoa vai olhar para você e falar assim, poxa, o Eraildo é cheio do Espírito, né? Em algum lugar, a pessoa olha para você, mas o que é isso, ser cheio do Espírito? Porque ele chega lá e fica orando alto, ele fica jejuando, não, porque ele tem os frutos do Espírito. As atitudes dele. As atitudes de Cristo, como foi falado. Isso. As atitudes, você conseguir imitar, né, o que Jesus ele deixou, o que ele fez. Então, ser cheio do Espírito é isso. No momento que a carne quiser falar mais alto, né, nós temos o controle, né, o domínio próprio. Aí entra a luta contra a carne e o Espírito. Por isso que o Espírito, Jesus ele disse, né, o Espírito está pronto, né, mas a carne ela é fraca. O Espírito já está pronto, porque o Espírito vem do quem? Do Senhor. Né? Deus é pronto para nós. Mas a nossa carne ela é fraca. Eu acredito que a carne vai estar fraca até o final da nossa vida. Essa vai ser a nossa luta, né, como cristão. Hoje, graças a Deus, né, nós não temos a perseguição que eles tinham aqui. E nesse tempo aqui, nós falamos assim às vezes, né, poxa, o Tiago está repreendendo, mas ser cristão nessa época também era difícil. Porque muitos estavam abandonando Cristo por causa da perseguição. Muitos estavam não praticando aquilo que Jesus ensinou, porque tinha medo de morrer, por amor de Cristo. Muitos eram ameaçados, a igreja naquele tempo era muito assim, né? Principalmente quando um judeu não convertido via um judeu convertido, aquilo ali era um conflito total. Como é que você consegue se converter a esse Deus, né, esse Jesus que eles falam? Para o judeu isso é terrível, né? Se eu for pregar para um judeu hoje, é capaz de ele te bater, né? Ou ele te ensinar coisas totalmente ao contrário da palavra, né? Então, nós temos que alimentar o nosso espírito, tentar permanecer no espírito, e aqui você falou, vai ser até o último dia da nossa vida. Vai ser a nossa luta não vai ser a perseguição contra a igreja, não vai ser, pode ser até que exista, mas a nossa luta vai ser contra nós mesmos. A nossa luta vai ser renunciar à nossa vontade, né? Essa vai ser a nossa maior luta. E ele vai dizer no verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que seria aí pedir mal? Alguém se arrisca aí? Eu acho que quando é para esbanjar, né, nos prazeres do mundo, né? Sim. Eu acho que é isso, né? Sim, para mostrar para o mundo, né? Assim, pega, né, por exemplo, eu vou pedir algo para Deus e vou levar, por exemplo, vou para me farriar, né, para sair para gandaia. Eu acho que é isso, né? Não sei. Acho que foi na aula passada, na retrasada, que nós falamos assim, às vezes, nós oramos pedindo para Deus, Deus me dá um carro, né? Quando eu tiver um carro, eu vou levar o irmão, né? Vou dar carona, aí o cabra compra o carro, não, cuidado, como sujar meu carro, não sai na chuva, não dá carona, né? Pode falar, Silvio. Então isso é muito complicado, né? Porque Tiago, como a gente viu, ele faz a gente pensar, né? Vocês pedem e não recebem. E não recebem porque vocês pedem mal. Mas como que você não peça? Eu peço para o meu bem. Eu falo assim, então, aí é que está. Não é para o seu bem que você tem que pedir, é para o bem da igreja, é o bem do Senhor. É isso aí. E a gente confunde, né? Me dá um carro, mas você quer alguma coisa? Você já tem a salvação. Sim. Agora, se for possível, se precisar, não vai precisar pedir, Deus vai dar do mesmo jeito. Não é? É isso aí. Deus sempre dá. Quando você menos espera, Deus dá. Sim. Ou às vezes Deus dá e aí você sai da igreja. Sim. Abandona Cristo. Então nem foi Deus que deu, foi o diabo. Não foi Deus que deu. Exatamente. Porque nós tínhamos um caso do cara que trabalhava de táxi, com táxi velho, ele pediu para a igreja, orou para a igreja para comprar um táxi novo. Aí ele conseguiu um táxi novo, depois conseguiu mais um, subiu da igreja. Porque não tem mais tempo. Sim. Entendeu? Aí vem Tiago, ele fala assim, vocês pedem mal, para vocês deleitem. Por seus próprios... Como Deus te ama, Deus não dá, mas o diabo dá, se você pedir. Então não podemos confundir as coisas. Se for para o bem da igreja, o bem dos irmãos, Deus dá. Sim. É isso aí, senhor. E quando Deus dá, a gente sabe, né, que Deus ele deu. E a gente tem que valorizar aquilo ali, né? Que nem um exemplo. Às vezes a gente pede assim,
já conhecemos alguns irmãos, né? Umas pessoas assim, eu não consigo. O irmão, ele conheceu a verdade, né? Só que ele trabalhava domingo, então ele não conseguia cultuar. Aí ele falava assim, estou pedindo para Deus me dar um trabalho, para mim não trabalhar mais domingo. Aí acontece, não vem no domingo. Não vem para o culto. Aí ele fala assim, eu vou aproveitar para dormir. Vou dormir, eu quero um trabalho de segunda a sexta. Não quero mais trabalhar sábado e domingo. Aí acontece, aí você não consegue, não vem cultuar. Qual que é o motivo agora? Né? Por que você não está? Então, o pedir, temos que tomar cuidado com o que pedimos, né? Tem que ser para o nome do Senhor ser glorificado. Se for da vontade dele também, né? Ele vai cuidar de todas as coisas, porque o pai cuida do filho, né? Às vezes, o pai, um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. O seu filho não tem habilitação. Aí você tem um carro, ele fala assim, pai, posso dirigir? Né? Quero aprender e tal. Não, o pai sabe que é o melhor para o filho, que é errado para o filho. Não, você não vai porque você não é habilitado, você não é preparado para isso, você pode se machucar, acontecer uma coisa pior, matar alguém. Né? O pai, ele sabe cuidar do filho. O pai, e Deus, sabe o que é o pior? Quando a gente tiver essa repreensão de Tiago, eu posso mentir para vocês, mano. Eu posso falar para vocês assim, se Deus me der um carro, né, eu vou buscar o irmão todo domingo lá, vou ajudar o irmão sempre. Deus, ele sabe do nosso coração. Ele conhece o seu coração. Aí às vezes as coisas não acontecem e muitas pessoas ficam frustradas, mas Deus, ele sabe do nosso coração. Ele sabe que aquilo ali vai te atrapalhar muitas das vezes. Sabe contar uma história rapidinho? Eu tinha muita vontade, muitos anos atrás, antes de conhecer a Cristo, né, de trabalhar na área portuária, né? É uma área muito boa, né, que tem bastante campo aqui. A gente mora no porto, né? Sempre vi alguns amigos indo, eu fiz curso, nunca consegui entrar, mas hoje eu entendo o que Deus ele queria de mim. Né? Eu entendo que Deus ele não queria que eu vivesse que nem muitos aí trabalhando, né, todo domingo, longe da presença do Senhor, não cultuando, não estando aqui no sábado, né, distante. Hoje eu entendi. Eu não estaria aqui porque os horários são tudo, né? Mas eu entendi porque eu sei o que Deus quer de mim. E nós temos que entender isso, saber o que Deus quer de nós, saber o que o Pai quer de você, o que o Pai quer do filho, né? Porque às vezes nós temos um dom, né, temos o talento que o Senhor te deu, mas nós não usamos porque nós estamos ainda com a nossa carne falando mais alto, né, cobiçando as coisas terrenas somente. Deus, ele já nos deu algo que vai suprir todas as nossas necessidades, né? Esse algo chama-se Jesus Cristo. Esse é o maior bem que Jesus poderia dar para alguém, né? Fisicamente, você tem Jesus Cristo na sua vida, né? Nós temos Cristo em nossas vidas. Então, isso aí para mim é um aprendizado, né, do livro de Tiago, porque eles estavam preocupados em conseguir as coisas, sabe, né, Jane? Ter as coisas, e estavam esquecendo de viver como cristão. E muitos ali eram recém-convertidos, voltaram para suas terras, né, para se converterem em Jerusalém, voltaram para suas cidades natal. O que eles tinham que fazer? Pregar a Cristo. Mas o que eles começaram a fazer? Deixar Jesus. Por quê? As cobiças da carne. Aí começaram a vir contenda, briga, confusão, e a igreja ia desmoronando, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Porque o inferno não prevaleceu contra a igreja do Senhor. Mas é perigoso. Então, pedis, mas pedir mal, né? Pede por seu próprio interesse, para você se amostrar para alguém, para você mostrar para alguém que você, aqui, que nem o varão falou, vou usar para o mundo, né? Cuidado com isso, né? Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe, né? Aí ele vai dizer assim, né? Infiéis, não aí isso aqui é algo maravilhoso também, né? Você vê que Tiago vai subir no tom. Ele vai dizer assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Alguém quer comentar essa passagem? Alguém tem aí o que é ser amigo do mundo? Alguém tem uma definição aí? Ou se transformar em amigo do mundo, né? Sim. Porque às vezes acontece se a pessoa perceber, né? Quando qualquer coisa que você faça e coloque o mundo em primeiro lugar, você é inimigo de Deus e amigo do mundo, né?
E às vezes você mesmo pode ser esse inimigo que Sim. vai te levar, porque você está com sono, cansado, e você se torna inimigo de Deus. Porque às vezes você tem que fazer alguma coisa, mas né, é difícil. E ninguém pode criticar porque é difícil mesmo. Sim. É uma luta. Sim. É questão de amadurecimento cristão. Não é? É isso aí. Às vezes você está com chuva, está chovendo. Eu lembro daquela vez que encheu tudo aqui, lembra? Que a igreja ficou cheia de gente, mas foi no domingo. Foi uma coisa linda do mundo. Secou aqui o prédio. Mas aqui sempre isso aqui. Mas aí, o que é ser amigo do mundo? Amigo do mundo é fazer as coisas gostosas do mundo. Né? Os prazeres do mundo. Lá não precisa abrir, lá em 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, João diz assim, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece eternamente. Né? Se tornar-se, como o Sadalto falou, né? Se tornar amigo do mundo, é você amar mais as coisas do mundo do que a Cristo. É nós colocarmos as coisas do mundo acima de Deus. É nós darmos mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Cristo. É não fazer aquilo que disse Jesus lá em Mateus 6,33, buscar o reino em primeiro lugar. É isso que eles estavam fazendo aqui, e Tiago repreendeu. Eles começaram a amar as coisas do mundo. Eles viveram o primeiro amor, né, batizaram ali, desceram as águas, receberam o Espírito. Quando eles voltam para suas cidades natais, eles ainda começam a pregar o Evangelho ali, por algum tempo, daqui a pouco foram ficando morno. E o que Deus ele faz com o morno, né? Lá em Apocalipse ele diz, ele abomina, ele vomita, né? Então, eles começaram a amar as coisas do mundo. Aí começaram a cobiçar as coisas terrenas, coisas físicas, se preocupar mais com as coisas terrenas, né? E quando a gente fala do mundo, é o mundo, né? E o mundo já é de quem a Bíblia fala? Quem ama o mundo, ama as coisas do mundo. Quem é o príncipe deste mundo, né? Que a Bíblia disse? É o diabo. O príncipe desse século, né? É Satanás. Então, quando nós amamos as coisas do mundo, nós estamos... E nós vamos ver no versículo... Depois, né? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, cuidado para que você não coloque as coisas do mundo acima de Deus. Ah, mas o que é coisa do mundo? É tudo que está no mundo. Né? Pode ser qualquer coisa que você tenha colocado acima do Senhor. Então, tome cuidado para que isso não torne, né, que esse amor seu... Porque Deus, irmãos, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus, né, o Senhor me permite falar isso, né? Nosso Deus tem ciúme da gente. Vai falar aqui em Tiago. Ele tem ciúme de você, né? Sabe aquele amigo que... Pode falar, Zé. Se você for analisar a Bíblia todinha, Deus, Ele encara a família como a relação dele com nós. Então, a mesma relação da esposa com o esposo, ele encara ele com a igreja, ok? Então, ele tem ciúme da igreja, né? Ele preserva a igreja, é noiva dele. Então, ele não admite que a noiva, por exemplo, vai dormir com outro. Sim. Pô, isso daí não é incabível para ele. Né? Chamar de adúltero, né? Não, ele chama de adúltero. Por isso que quando as pessoas falam que, não, a separação é comum, não é. É a mesma relação entre Deus e a igreja. Sim. É muito bonito isso, né? Sim. Porque as pessoas falam assim, mas quantas vezes o povo adulterou? Mas quantas vezes Deus não separou do povo? Porque se Deus tivesse divorciado, não tinha mais volta. Não tinha mais ninguém, né? Não tinha mais ninguém. O amor de Deus é maravilhoso, né? Mas ele vai fazer essa comparação, principalmente muito lá na velha aliança, né? Nós vemos exemplos assim dele. Ele vai chamar o povo, vocês me traíram, né? Tanto é que ele vai pegar o profeta Oséias, né? Oséias. Como exemplo, faz casar com uma prostituta. Tem um filho, né?
dessa mulher para mostrar para o povo o que eles fizeram com o Senhor quando os abandonaram. O povo abandonou Deus, né? E ele manda falar, né? Esse é um dos filhos, vai chamar esse não é meu. Olha, você por o nome do filho, esse não é meu. Esse não é Para meu. mostrar para o povo de Israel o quanto ele estava chateado, quanto ele estava amargurado Sim. com o povo. Estava decepcionado com o povo, né? Decepcionado. Então, essa comparação, sempre ele comparava realmente, né? Nós como um relacionamento de homem e mulher, né? Tanto é que ele vai falar, Jesus vai ensinar, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo, né, vai falar, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou. Ele vai usar sempre o exemplo do relacionamento. Porque Deus, ele tem ciúme de nós, né? Ele não divide, ele não quer dividir você com nada. Porque e é compreensível, porque ele fez tudo por nós, né? Dá o filho dele perfeito, né? O Cordeiro Santo perfeito, para morrer por nós, pecadores. E mesmo assim, como o senhor falou, né? A Bíblia diz, várias vezes o povo abandonava a Deus, mas ele nunca nos abandonou, ele nunca abandonou o seu filho, o pai nunca abandona o filho, né? Então, cuidado, né? Com os amores, com as coisas deste mundo, porque para não se tornar tão amigo do mundo, né? E inimigo de Deus. Aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Ou seja, né? Ou você serve a um, ou serve ao mundo. Ou serve a Deus, ou serve ao mundo. Não tem como servir dois senhores. O grande problema quando a gente tira os olhos de Deus, né, da palavra, das escrituras, a gente deixa de examinar, né, de estudar, de levar nossos pensamentos a Deus, é que a gente começa a olhar para a grama do vizinho, né? A gente começa a olhar para a vida das pessoas, que nem no Salmo de Asaf, né, 73, que ele vai falar, né? Eu invejei o ímpio, né? Eu invejei o mal, e depois ele vai cair em si, né? Qual era o fim deles? Né? Então, o próprio Jesus, ele falou para os discípulos para eles não andar ansioso. Né? Então, quando eles se viram sem Jesus ali, o que eles fizeram? Eles voltaram para o mar pescar, né? E Jesus, ele estava ali, esperando eles, tipo assim, pô, o que vai ser da gente agora, né? Aquele que nos alimentava, que nos sentava, não está mais com a gente. O que vai ser da gente? Ele voltou, né? Por quê? Porque quando a gente tira os olhos das escrituras, a gente começa a olhar para o mar agitado, né? Para as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, um desemprego, uma enfermidade, alguma coisa, e a gente começa a se apegar às coisas desse mundo. Assim, entender, a gente precisa entender, nós cristãos, né? Que os nossos olhos têm que estar sempre voltados a Jesus, né? A palavra. E isso é fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Então, quando a gente lê o Salmo 73 de Asaf, né? Que ele começa, tipo assim, eu olhei, eu invejei, né? Ele caiu em si. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado, que hoje as redes sociais, as coisas, elas estão atraindo tanto a gente, né? Estou falando no geral, que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa voltar, né? Os olhos para Jesus, que a gente quer ter mais do que o necessário. Esse que é o nosso ponto de vista, né? Jesus fala assim, eu não vou deixar faltar o pão de cada dia, o alimento, eu vou cuidar de vocês. E a gente começa a focar muito nas coisas daqui, a gente quer ter mais do que o necessário para a gente viver. Sim. Esse que é o perigo, né? Aí acaba se tornando um amigo do mundo, né? Asaf, o Salmo de Asaf é interessante, né? O servo de Davi, né? Ele vai falar, né, que ele estava começando. O cristão, quando ele tem tempo, é perigoso, né? Ele estava meio que desabafando ali. Sabe? Isso vai ser um spoiler da mensagem, né, do dia 17. Eu vou falar um pouco sobre isso. Que o cristão, quando ele tem tempo, é perigoso. Quando você... No mundo, tem um ditado que fala, a mente vazia é a oficina do diabo, né? O cristão, trazendo para a vida espiritual, né? O cristão, na igreja, no cristão, ele ele sem trabalhar, é muito perigoso. É muito perigoso. Parado, a gente começa a olhar as coisas do mundo, cobiçar as coisas do mundo, a gente começa a pender para o mundo. É bom ter, né, uma família, é bom ter um casamento, é bom ter uma casa, é bom ter um carro, é bom ter o que comer, o que vestir, né? É bom ter pessoas que te amam, né? Pessoas próximas, amigos, mas nada vai ser superior do que Cristo na nossa vida. Filhos, né? Ter filhos, nunca, nada nessa vida vai ser superior a Jesus. Ele é do tamanho do nosso coração, ele preenche a nossa vida, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente acaba se tornando
amigo do mundo, e quem é amigo do mundo se torna, não é amizade assim, também, né? Pode ser nesse contexto, o contexto dá para contextualizar bastante coisa, essa passagem, mas você também tem que tomar cuidado com as amizades do mundo, né? Para que você também, daqui a pouco você está sendo influenciado com isso, né? Mas a amizade com o mundo também, principalmente quando você começa a amar as coisas deste mundo, e as coisas do mundo vai começando a afastar você de Cristo. Por isso que você se torna inimigo de Deus, né? Deus, ele não veio, né, para que, aliás, ele disse, né, nós não somos desse mundo, né? Esse mundo é passageiro, né? As coisas desse mundo vão passar, vão ficar, né? Mas mas Cristo, aquilo que vem do Senhor, ele fala que é eterno, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Seja Deus o nosso melhor amigo, né? E quando a gente tem um amigo, a gente faz de tudo para não decepcionar esse amigo, né? Então Deus, ele é nosso pai, nosso melhor amigo, né? Então cuidado com as coisas desse mundo. Versículo 5, aliás, deixa eu ler rapidinho, lembrar do texto de Romanos, né? Muito pelo contrário, Romanos vai falar assim, não vos conformeis com esse século, né? com este mundo, as coisas desse mundo, mas antes transformai-vos, né? Então, não dá para a gente, ele já está falando, não é para você se conformar com esse mundo, imagina você amar as coisas desse mundo, né? Você tem que ser o contrário, né? Tentar transformar através do Espírito, né, as coisas desse mundo. Então, cuidado para que nós não venhamos nos tornar inimigos de Deus, né? E ele está falando para cristão aqui, tá, irmãos? Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Aí ele diz aqui o que nós estávamos falando, né? É com ciúme que por anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, né? O Senhor, ele não tem, né? O amor do Senhor é tanto por nós, né? Nunca pense nisso, né? Chamar Deus de egoísta, não. É amor, né? O amor de Deus, ele é tão grande por você, né? Por mim, que ele deu o Filho, né? A prova de amor, ele deu o Filho, e ele quer você para ele, né? Não quer dividir. Exatamente. Pergunta para a varoa se a varoa quer dividir o Eraildo com alguém. Aceitaria, varoa? Baixinho aceitaria dividir a varoa com outro, alguém? Seu Adalto? Dona Jane? Deus, ele é assim conosco. Não tem como, irmãos. Né? Isso. E lembre-se de uma coisa, né? Isso também é perigoso, porque quando a gente fica assim, meio aqui e ali, você está em cima do muro ainda. Você não se decidiu. E o muro é de quem? É do diabo. Lembra da historinha? Quando você fica muito pendendo para o mundo, aqui, eu estou no mundo ali, rapaz, você está em cima do muro. Cuidado que Jesus pode voltar e você cair daí, você não vai cair para o lado certo, não, vai cair para o lado errado. Então, cuidado, né? Com as coisas deste mundo, para que não... E Deus, ele não divide, né? Ele não é a vontade do Senhor nos dividir com ninguém. Ele nos quer por inteiro. Ele fez você inteiro, ele quer você por inteiro, né? O seu coração, a sua mente, seu pensamento. Ele quer ser... Teve uma vez que eu estava pensando nisso, Deus, ele quer... Foi até uma mensagem que eu trouxe. O que Deus, ele quer de nós, né? Deus, ele quer que ele seja prioridade em nossas vidas. Ele quer ser prioridade para você. É isso que Deus, ele quer. Porque quando nós colocamos Cristo, né, como nossa prioridade, com certeza nós vamos tentar fazer as coisas corretas, né? Aquilo que agrada o Senhor, aquilo que é do Espírito. Então, o que Deus, ele quer de nós é ser prioridade, né? Ter sua atenção, nosso pensamento, né? O nosso coração, nossa mente, né? Nos entregar, como diz a palavra, sacrifício vivo para Ele, né? Agradável. Nós somos isso para o Senhor, nós temos que ser isso para o Senhor. Como Jesus foi para nós, né? Pode falar, né? As pessoas que querem se separar, né, ela vem com a conversa, eu mereço ser feliz, né? Aí eu mereço ser feliz como justificativo. Você merece ser salvo, só isso, e Deus vai te dar. Agora, a felicidade é a fazer a vontade de Deus. Não tem esse negócio de aí eu mereço, você não merece nada. Se você merecesse, Jesus não precisava morrer na cruz. Exatamente. Já que Jesus morreu
e você o aceitou, então aceite ele de todo o coração. Não tem esse negócio. Não pode nem pensar, nem passar pela sua cabeça. Sim. Não é? É isso aí. É isso que Deus ele quer de nós, né? Fidelidade, né? Fidelidade a Ele. Né? E às vezes nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos... ele nos vê como noiva, né? Infiéis, né? Noivas infiéis. Então nós temos que estar preparados para que nós venhamos servir o nosso Senhor, o nosso coração esteja em Cristo, realmente. E nós não venhamos deixar as coisas desse mundo nos iludir, porque é ilusão, né? As coisas desse mundo são ilusão, são passageiras, são momentâneas. Como a Varoa falou, né? Às vezes nós ficamos olhando para a grama do vizinho, né? Ah, lá, mas poxa, né? A gente, principalmente na internet, né? Que nem falou, mostra lá o cara lá. Ah, ele tem a família perfeita, né? Ele tem a casa perfeita e tudo. Aí você começa a fantasiar aquilo ali, né? Você fica viajando, você fala, caramba. Aí você quer pedir para Deus ainda um negócio desse, sendo que é para o seu próprio prazer, né? Não é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, viver em Cristo é diferente. E quando nós recebemos do Senhor realmente, né? Quando nós recebemos algo do Senhor, é muito maravilhoso. É diferente, né? Presente. É muito bom. Então, cuidado, para que nós não venhamos nos tornar inimigo de Deus. Então, tem como ser inimigo de Deus mesmo sendo cristão? Tem. Se você amar o mundo, se você se tornar amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Olha aí. Pode Porque falar? todas as vezes que a gente faz a escolha do mundo, ou nossa, nós somos inimigos de Deus. Não é? Sim. Aí eu mereço, ou eu posso, não. Aí você está indo para o outro lado já. Porque Deus não dá essa opção para você. Ah, mas Deus é amor. Mas a justiça dele está ligada ao amor. Ele não é injusto. É isso aí. Aí, naquele tempo, lembra um pouquinho lá da introdução da carta de Tiago, tinham muitos que tinham condições muito boas, né? Na igreja, na congregação, tinha uns que estavam sendo desfavorecidos, né? Isso gerou um pouco de conflito. Então, tinha muitas pessoas soberbas também, né? Tinham pessoas que se ensoberbecessem, né? E isso não somente em relação a coisas materiais, mas também, às vezes, até dons, né? Até outras coisas. Então, ele vai dizer no verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Ele vai dizer que Deus... O que seria... É que assim, quando a gente... É que tem que pegar na tradução do grego, né, para você entender direitinho. O que seria essa humildade aqui? Né? Ele dá graça aos humildes. Alguém tem uma opinião, uma sugestão, uma ideia? O que seria essa humildade que ele fala? Né? É aquela pessoa que... Pode falar, Varão. A pessoa que está feliz com aquilo que tem, sabe? Ele é humilde. Sim. Então Deus dá graça a ele. Eu acho que é isso. Sim, também. Eu acho que é por aí. É aquele que aceita a vontade de Deus, né? Porque às vezes não é fácil, né? Vai contra a nossa vontade, entendeu? Mas é aquele que aceita a vontade de Deus. Isso aí. Aí então você é abençoado por ele, porque é difícil aceitar certas coisas. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que são muito graves, entendeu? E a gente aceita, né? É isso aí. E ele resiste ao soberbo, porque o soberbo vai contra a vontade de Deus. Ele põe a vontade dele à frente da vontade de Deus. Mas eu sou assim, né? É isso. E você não sabe que essa palavra é muito pesada, eu sou assim, você pode se prejudicar e muito com isso. Eu sou como Deus me fez. E a gente tem que fazer a vontade dele. É isso aí. E sabe o que para completar isso que o soldado falou? Aí eu lembro a diferença de Davi e de Saul. A soberba também tem a ver com arrependimento. Quando você se arrepende, você se prostra perante o Senhor, né? Você se coloca ali diante do Senhor como um servo, você aceita, né, a vontade do Pai, né, o que Ele é superior a você, que Ele é Deus, né? Por isso que Davi ele foi chamado, né, para muitos, loucura, né, mas como um homem segundo o coração de Deus, porque no momento que ele pecou, ele soube através do profeta Natan, né? A primeira coisa que ele ora ao Senhor, Senhor, pode acontecer, tira o que quiser de mim, né? Aconteça o que acontecer, mas não me tira o teu espírito, né?
o sinal de arrependimento também é a humildade, né? Está atrelado à humildade que o Senhor ele pede. O arrependimento. Agora o soberbo não. O soberbo, ele acha que está sempre com a razão, né? Até perante o Senhor. Porque quando você peca, você não se arrepende do seu pecado, você continua fazendo, é que você não está nem aí porque o Senhor falou. Você acha que está certo fazer aquilo. Entende? Por isso que tem que haver o arrependimento. Né? Você se coloca perante o Senhor, né? Como se fosse, Senhor, eu sou nada mesmo, eu preciso, careço mesmo da tua graça, mas isso é um sinal de estar atrelado com a humildade também, o arrependimento nosso, porque senão a nossa vida, estava até comentando com os jovens isso no domingo, a nossa vida não é mais nossa vida, você entregou sua vida para Cristo, então existe alguém que conduz a sua vida, Cristo, Ele é o dono da sua vida agora, então você tem que fazer aquilo que Ele pede. Então às vezes se eu quiser viver, eu quero viver da forma como eu quero, né, como se fosse soberbo, se não dependesse de Deus, se não precisasse de Deus, não estivesse ligando para aquilo que o Senhor ele ensina através da sua palavra, né? Uma das coisas que chamou a atenção do Senhor ali, o arrependimento de Davi. Já Saul não, Saul estava preocupado com o quê? Com o ego, com o reinado dele, né? O que iam achar, o que iam pensar, né? Preocupado com a vaidade, né? Ele não mostrou arrependimento por ter desobedecido o Senhor, né? Então a humildade, às vezes as pessoas confundem, né? A humildade com, coitadinho, né? Humildezinho ali. Não é essa humildade que o Senhor está falando. Né? Você ser humilde, né? Você mostrar arrependimento. Até às vezes quando você peca contra o irmão. Né? Um exemplo, você magoou o irmão, você ir lá e pedir perdão para o irmão, né? Mostrando que você se arrependeu. Né? Isso é a humildade, você se arrependeu do seu erro. Né? Isso aí é deixar a soberba de lado, o orgulho de lado. Não, eu não quero ter razão, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. Né? Muitas pessoas não aceitam, a gente está até falando na cozinha agora, você vê que a escola da Bíblia começa, né, enche, sabe por que muitas pessoas não ficam? Por causa da soberba, não aceita a vontade do Senhor, aí não mostra arrependimento do que estava fazendo errado, continua fazendo errado, como se o que está escrito aqui fosse nada, como que se o que Deus deixou não fosse perfeito, né? Eu preciso colocar alguma coisa aqui, ou tirar alguma coisa do que está aqui para fazer bonito, né? Isso é soberba. Quantas pessoas que vêm aqui, né, faz escola da Bíblia, são pastores, são líderes, né, aí não aceita porque soberba, né, não, eu vou deixar de lado, o que vão pensar de mim, né, sou líder de não sei quantas pessoas, não aceita a verdade, isso é falta de humildade, né? Então quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando você se arrepende de verdade, você faz uma coisa errada, você sabe que desagradou o Senhor, você se arrepende daquilo, está mostrando humildade para o Senhor. Pode falar. Eu acho que nesse ponto, a humildade é um ato de coragem. Sim. Não é de covardia, mas é de coragem. O cara tem que ser muito corajoso, entendeu? Para reconhecer que Deus é superior a ele. Sim. Que Deus é muito mais importante que ele. Se o cara mostra para mim na Bíblia, e eu sou um cristão verdadeiro, eu tenho que ter coragem de falar, você está certo. Eu vou fazer a vontade de Deus. É preciso muito coragem. É mais fácil eu fazer o que os vizinhos querem, que os amigos querem, que as outras pessoas conheçam querem. Mas fazer o que Deus quer é difícil. Exatamente. Porque precisa ser corajoso. Tem que se desfazer dessa se desfazer. Desprender. Aí que vem a segunda parte, resistir à soberba. Sim. E é difícil mesmo, né? Porque quando a gente fez, né? Primeira vez, a gente chorava à noite, não conseguia nem dormir. Falava, meu Deus, como é que eu fui tão enganado? Mas é difícil, porque você briga com você mesmo, né? Uma luta interna. Né? Mas se você não aceitar fazer a vontade do Senhor, você então é considerado um soberbo. Né? O que Tiago estava mostrando para eles aqui era isso, vocês precisam se arrepender do que vocês estão fazendo, parar com isso aí. Né? Se converter realmente. E se for preciso começar do zero de novo, vamos começar de novo. Né, mas vamos continuar caminhando e fazendo como o Senhor Ele pede, né, não viver da forma como vocês querem viver, né, na soberba, né, desobedecendo, né, sendo infiel à palavra do Senhor, né, isso mostra a soberba, né, e é perigoso, que nem o Senhor falou, é coragem mesmo, tem que ter coragem. E Jesus ele disse lá em Lucas 14, 11, né, pois todo o que se exalta será humilhado, né, e que o se humilha será exaltado. Né? Você aceitou a verdade, você agora está querendo fazer o que o Senhor te ensinou,
No grande dia o Senhor vai exaltar, né, você, né? Fala, tá vendo? Valeu a pena você ter obedecido, você ter tirado o estudo de você, né? Ter começado a praticar a palavra, a verdade que ele deixou. Né? Exaltado que ele fala naquele grande dia, né? Perante o Senhor, ser exaltado, ó, que está aqui, né? Você obedeceu, você vai viver na glória, na vida eterna agora com o meu Pai, né? Então, um pouco da humildade às vezes é isso. Não, a gente tem que ser humilde, né? Humilde de não ter nada, não é esse tipo de humildade, né? Não tem nada a ver. É o arrependimento, né? Você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele fala que Deus ele dá graça aos humildes, aqueles que estão dispostos a obedecer e fazer a sua vontade, né? Aqueles que o Senhor concede a sua graça, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não se ensoberbecer, né? Não desobediência ao Senhor. Aí ele vai dizer no verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou fazer uma pergunta, caramba, já é 8h50. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Alguém tem alguma ajuda aí nós? Como é que eu resisto ao diabo? Tem um exemplo na Bíblia bem conhecido, que ele resistiu ao diabo. É isso aí. Pode falar, Zé. Nesse sentido, né? Você resiste, mesmo querendo fazer uma coisa que o mundo quer, mesmo querendo fazer, você não faz, porque Deus não quer, entendeu? Então, é muito importante a gente saber isso, porque mesmo que você ache certo, mesmo que o pudim seja gostoso, mesmo que, mas se você não pode, ele não pode, entendeu? Sim. E é difícil você resistir, mas difícil. quando você resiste, você vence. Vale a pena, né? Já vale a pena. É que nem a pessoa que tem o diabetes muito alto, sabe que não pode comer doce. E então, aí é que está. Apresentou ali. Você sabe que se comer vai fazer mal. Entendeu? Mas você come, então você perdeu. Não resistiu. Porque você não resistiu. É a mesma coisa, você tem que resistir. Por quê? Isso. Porque as bênçãos só vêm depois. Você não vai ficar com a hipoglicemia alta. Exato. Entendeu? Então, você vai ser beneficiado, porque às vezes a pessoa sabe que não deve pecar, mas peca. Sim. Entendeu? É aquele que o Paulo, chorando, ele orava, olha, eu não quero fazer, eu não quero fazer a vontade da carne, mas eu faço. Entendeu? Por quê? Porque a carne é forte. Mas você tem que lutar o máximo possível para fazer a vontade de Deus e não da carne. É isso aí. E o próprio Jesus, né, como ela falou do Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, nós estávamos falando com jovens sobre tentação, né? E Jesus ali, fisicamente, ele estava fraco, estava fragilizado, mas espiritualmente ele estava bem, né? Estava orando, estava jejuando, né? Ele estava firme, né? Então, nós conseguimos resistir e resistir ao diabo quando nós estamos firmes espiritualmente, né? O Senhor falou, eu consigo dizer não, resistir. Eu estou consciente daquilo que eu quero, que Deus quer de mim, daquilo que o Senhor me ensinou, e eu vou lutar, né? E fisicamente, às vezes você não vai estar bem, você vai estar fragilizado, mas espiritualmente você vai estar forte, aí você consegue resistir. Por isso que é importante, né? Nós estamos sempre participando, né? Os estudos, né? Os eventos que acontecem, né? Quando o corpo está junto, ele fica mais fortalecido, né? Ele fica a multiforme sabedoria do Senhor, né? Ele se une, ele está mais forte, o Senhor está ali, né? A gente vai se alimentando nosso espírito, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele está ao nosso derredor. O vosso adversário, a Bíblia vai dizer, ele está ao seu derredor, esperando oferecer algo para você, para que você não resista, né? É isso que ele quer fazer, né? Ele vai dizer, resistir ao diabo. E como é que a gente ganha resistência? O Jonathan que é atleta aí, né? Como é que você ganha? Treinando, né? Você ganha resistência o quê? Exercitando, né? Um corredor aí numa maratona que ele vai correr, ele consegue correr aí 10 km da tribuna aí, porque ele treinou muito tempo, o ano todo. Já teve desse ano que vem vai ter outro, ele se preparou. Aí você fala assim, como é que esse cara conseguiu chegar até aí, né?
Pô, ele correu sem parar, ele chegou, e ele fez um tempo curto, né? Ele quebrou até o próprio recorde. Ele se preparou, né? O cristão, ele tem que estar preparado. Preparado para a volta de Cristo e preparado para resistir ao diabo, né? E a gente ganha resistência alimentando o espírito, né? O contexto, o Tiago está falando sobre isso, né? Ele vai falar que as coisas desse... Nós lemos no versículo 1, né? Cadê o Tiago? Fugiu. Capítulo 4, né? Ele vai dizer, lembra? De onde procedem as guerras, contendas? Vem da nossa natureza. Ele está dizendo, nossa natureza é ruim. Como é que nós vamos resistir a isso, né? Como é que no dia da tentação eu vou conseguir resistir ao diabo como Jesus ele fez? Estando espiritualmente bem, né? E pode acontecer a qualquer momento, porque a gente está avançando com os jovens, né? O ladrão, ele não fala quando vem roubar a sua casa. Ele não avisa, fala, soldado, se prepare aí que eu estou chegando aí, vou entrar e vou levar tudo. Ele não fala, não. Né? Então, prepare-se, né? Resistência, exercitar o espírito, né? Dá para a gente resistir. Mas para isso é preciso leitura da palavra, né? A gente está orando, a gente está participando, né? As manhãs, né? Os domingos, os sábados também. É importante a gente estar alimentando o nosso espírito para que quando chegar o dia difícil, né? Chegar desse dia do bote, né? Do seu adversário aí, o adversário das nossas almas, a gente está resistente e vencer, né? Como o soldado falou, vencer, porque é preciso nós vencermos, né? Ser fiel até a morte, né? Dar-te a coroa da vida. Ele vai dizer assim no verso 8, né? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que seria o ânimo dobre? Alguém sabe dizer? O que seria uma pessoa de ânimo dobre? Nós acabamos de falar aqui essa situação. Oi? Em cima do muro. Em cima do muro. É uma pessoa que está com o pensamento ainda no mundo, né? Está 50-50. Lembra que Deus ele não quer 50% de você, Ele quer 100% de você. Quando você entrar no céu, né, vai ter que ser o 100%, né? Não vai ser 50%, não dá para ir 50% para o céu e 50% para o inferno. Não dá para dividir, né? Uma pessoa de ânimo dobre, né? Ele vai dizer assim que os pecadores, né, purificar as mãos, arrependerem dos seus pecados, né? Abandonar os seus pecados, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, tirar do nosso coração, né, a vontade de ficar no mundo e servir somente a Jesus, né? Porque às vezes isso é muito complicado, né? Porque às vezes tem pessoa que ainda tem dúvida, né? Tem cristão que ainda duvida se existe o céu e o inferno, né? Se vai servir a Deus ou não, né? E pode ser que não dê nem mais tempo para isso. Pode ser que num desses pensamentos nossos, boa noite. Pode ser que num desses momentos nossos seja a volta de Jesus. Aí é que nem nós falamos aqui, né? Jesus volta e eu estou lá em cima do muro. Aí Jesus está esperando o quê aí, né, meu filho? Já era. Já foi. Já foi. Então, uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa com dois pensamentos, está dividido. Ela está aqui e está lá. Não dá para ficar aqui e lá. Ou você está aqui ou você está lá. Aí nós vamos voltar lá para Apocalipse, de novo usar o exemplo da igreja, né? A igreja de Éfeso. Não, Laodiceia. Né? Vocês não estão nem quente e nem frio. Vocês estão morno. E o que Deus ele faz com o morno? Derruba do muro. Deixa Deus ruim, faz Deus vomitar. Né? O morno faz Deus vomitar. Então, o ânimo dobro é ser morno. Você está aqui, mas está lá. Pé no mundo, pé na igreja. Isso é perigoso, mano. Nós temos que ter as nossas escolhas, né? Escolher. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sou quente, ou eu sou frio. Eu sirvo ao mundo, eu vivo no mundo, faço o que eu quiser da minha vida e pronto, acabou. Mas a escolha é nossa, né? Então isso é perigoso. O ânimo dobro é o pensamento. E o nosso pensamento ele é complicado, né? Nós temos que lutar todos os dias contra os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? Então, já é 9 horas? Quase 9. Então, o ânimo dobro é isso. Uma pessoa que está com o pensamento, está pensando duas coisas, né? Está pensando nas coisas do Senhor, mas também está querendo viver no mundo. Quer fazer a vontade do Senhor e quer fazer a vontade do mundo. Não tem como, irmãos. Ou você é quente ou você é frio. O morno, Deus, ele faz... Aliás, o morno faz Deus vomitar, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor
e ele vos exaltará. Se tem alguém que nós temos que nos humilhar, né, é perante o Senhor. Isso quase todos os dias nós temos que fazer, né, nos humilhar perante o Senhor, né, para que no grande dia Ele nos exalte, né. Quando que vai ser a exaltação? Quando chegar o grande dia, né? Quando o Senhor olhar para a igreja dele e falar assim: vocês foram aprovados, né? Receba aí a coroa da vida, né? Venha participar do gozo do meu Senhor, né? Venha morar no lugar onde não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais trabalho, não tem mais peso, né? Então, nós temos que fazer isso todos os dias. Lembra que nós lemos no versículo, ele falou de humildade no verso 6? Deus ele abate, né, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Humildade quando você se arrepende, né? Humildade é você mostrar arrependimento perante o Senhor. E quando nós estamos perante o Senhor, né, principalmente quando nós vamos pedir perdão dos nossos pecados ali, nós nos humilhamos perante Ele. É isso que Tiago estava falando com a igreja: olha, voltem lá, né? Pode falar, senhor. Então, que ele fala aí, né, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? A gente pode até mudar, né? Ele dá graças ao corajoso, né? Sim. A pessoa que tem coragem de ir contra o mundo e favor a Deus, né? Ser cristão é pro corajoso mesmo, né? Então, quando Deus acha esse corajoso, né, essa pessoa que é corajosa, de dizer não às coisas do mundo, Deus o exalta, né? Exatamente. Fala, puxa. Por isso que quando Deus ele escolhe Josué lá, né? A missãozinha que ele deu, né, para substituir Moisés, ele vai dizer, ó, ser forte e corajoso. Ser cristão hoje é ser forte e corajoso, porque vencer o mundo é fácil não. Amém, irmãos? Paramos no versículo 10, tá? Se Deus permitir e ele não voltar, né, essa semana, a gente dá continuidade no versículo 11, né, se o Senhor permitir. Aí lembre-se aí, em versículo 11, aí falta mais 7 versículos. Da oração, né? Isso. E isso também vai ligar lá em Provérbios 10, né? Um homem que totalmente o coração voltado a Deus, mas não conhecia, né? Sim. Então tem muitos religiosos, muitos cristãos, que eles são soberbos, Sim. né? Não desce, não se examina. É isso. Aí Jesus ele vai comparar lá a oração deles, né? Então humildade é isso. É por isso que muitos aprendem a verdade, ouvem a verdade e não querem praticar a verdade. Porque não se humilham, né, perante o Senhor, porque não aceitam, não são humildes, né? Essa é a humildade que o Senhor está falando. Ainda tem soberba, né, no coração. Mas Deus ele abate soberbo, né? Exalta os humildes. Amém, meus irmãos?